Olá, galera! Estamos aí mais uma aula de língua portuguesa da turma 800. Mais uma vez, parabenizar vocês pelos trabalhos que vocês estão fazendo. Vocês estão enviando para o meu e-mail também. Dei uma chamadinha lá atrás, aos alunos, porque vocês são meus alunos também de produção textual. E produção textual vocês arrebentam, nas propostas. E estavam deixando um pouquinho a desejar a nossa disciplina de língua portuguesa. Então, eu dei uma chamadinha aí e, graças a Deus, as coisas começaram a caminhar de uma forma bem bacana. E tenho recebido de vocês, todas as nossas atividades que vocês fizeram e isso está bem legal, não é? Lembrando que daqui a pouquinho, nós vamos estar fechando o nosso capítulo 8, e em breve teremos aí uma novidade, não é? Que vai chegar até vocês. A escola vai estar aí falando. E temos que continuar estudando. Temos que continuar revisando os nossos conteúdos. Porque nós entramos no capítulo 8, no capítulo novo, mas vamos ter que voltar um pouquinho aí, estudar sempre, para poder ficar tudo bem fixado e a gente não se perder no meio do caminho. Não é isso? Então, hoje eu trouxe aí o livro aberto para vocês, para nós fazermos o quê? As nossas revisões, ou seja, as nossas correções, tá? Então, ó, vou colocar aqui rapidinho, peraí. Opa! Vamos voltar. Aí tá aquele texto maravilhoso que nós estávamos lendo, não é? Que o Dionísio explicou a questão aqui, olha, até para os alunos novos, eu estava explicando essa questão aqui do vocabulário, que é bem bacana, né? A gente sempre dá uma olhadinha no vocabulário, porque hoje em dia os alunos eles perderam esse costume, porque estão tão acostumados a pegar o celular e ver, as coisas pelo celular, que vocês esquecem que tem esse gama aí de informações dentro do nosso livro de língua portuguesa. E quando a gente trabalha com vocabulário, fica muito melhor, até mesmo para a questão de produção textual. Dá um link bem legal, tá? Então vamos voltar a esse hábito, vamos voltar a gente procurar o vocabulário para ter um entendimento das palavrinhas que às vezes a gente não consegue entender dentro do contexto, tá? E quando aí nós vamos até o vocabulário, a gente consegue entender de uma forma bem bacana. E com isso, nós vamos conseguir responder às perguntas de interpretação. É aí um grande macete também. Às vezes vocês fazem lá umas questões, até mesmo do SAIS, ou quando a gente está fazendo simulado, às vezes vem embaixo um pequeno vocabulário, e isso ajuda bastante a responder as questões também. Comecem a ficar atento a isso, tá bom? Bom, aí na aula passada eu falei sobre a resposta dessas duas questões. Vamos lá, caso alguém tenha perdido, ficou aí para trás, então vamos lá. Então nós falamos a número 1, que diferenças podem ser notadas entre os personagens Lázaro, das Dores e Astrid. E aí eu disse o quê? Que cada um tem a sua característica. Que no caso, Lázaro é um tanto relapso, né? Ele é sarcástico, ele é provocador. Já a Astrid é o quê? Ela é rígida, ela é snob, ela é ambiciosa. Na questão número 2, pede-se o seguinte, presta atenção. Na história, a personagem Astrid Junqueira é uma escritora de renome, né? Então, ou seja, ela é famosa. Chamam a atenção os títulos dos livros que ela publicou. Mas, todavia, contudo e em. Eles não foram escolhidos à toa. Afinal, o uso de conjunções e preposições pode representar uma característica marcante do texto, não é isso? Então, considerando o contexto do texto reproduzido, o que esses títulos parecem sugerir? As conjunções. E essas conjunções nós vamos ver lá no capítulo 9, tá bom? Onde nós vamos falar das orações coordenadas, assindéticas e sindéticas. Já é um gancho aí
para introduzirmos o capítulo 9 de língua portuguesa. Bom, então vamos seguir. Agora eu estou aqui, ó, galerinha. Texto para as questões 3 e 4. Ao longo da narrativa, observa-se que o autor se utiliza de notas de rodapé marcadas por asterísticos. Para responder às questões 3 e 4, releia as notas contidas no box logo abaixo do texto Admirável Brasil Novo. Vocês, por acaso, foram lá pesquisar o que eu falei, gente? Desse livro? Muito bacana, hein? Olha, eu fiquei fascinada. Então, número 3. Essas notas se referem a fatos reais ou elementos ficcionais. Eu, desde o início do capítulo 8, que eu estou falando, que nós estamos trabalhando com narrativas ficcionais, não é isso? Então, a gente tem aí elementos o quê? Ficcionais. 4. Em que o uso das notas do rodapé contribui para esse texto de ficção científica? Vai dar o quê? Dá um tom de realidade, como se tratasse de fatos reais, né? Tanto que eu falei para vocês o que passa lá em 2045, onde ele já supõe, ele fez um futuro ali e quase que bateu com a nossa realidade de hoje. Texto para as questões 5 a 7. Astrid Junqueira exibiu uma cara de poucos amigos, postada em pé na portaria de um mega prédio da Avenida Rio Branco. Gente, isso é lá no centro do Rio, tá? Quando Lázaro chegou para o encontro marcado. 5. Nesse trecho, que circunstâncias os adjuntos adverbiais em destaque expressam? Então, veja bem. Em pé, adjunto adverbial de modo, tá? Na portaria, adjunto adverbial de lugar. 6. Reescreva esse trecho substituindo as locuções adverbiais por advérbios de sua escolha, sem alterar o sentido geral do texto. Então, Astrid, né? Como é que eu poderia? Junqueira exibia uma cara de poucos amigos postada impacientemente na entrada de um mega prédio. Viu? Então, olha como é que é legal a gente também trabalhar aí com o vocabulário. Ficou até mais fácil, viu? Então, impacientemente na entrada. Então, isso daí a gente substitui, né? Substituindo as locuções por advérbios. E foi o que eu escolhi. Questão 7. Indique a função sintática destes outros termos desse período. Gente, agora a gente vai falar de função sintática. Então, eu tenho que lembrar de objeto direto, adjunto adnominal, né? E orações aí. Então, vamos lá. Cara de poucos amigos. Objeto direto. Existir. De um mega prédio. Adjunto adnominal modifica, né? Que modifica a portaria. Quando Lázaro chegou para o encontro marcado, uma oração subordinada adverbial temporal. Ele já trouxe aqui uma oração subordinada. Questão 8. Responda ao que se pede. O sufixo mente, ó, voltando lá no capítulo lá de trás, é formado de que tipo de advérbio? Advérbio de modo. B. Identifique na segunda nota de rodapé do trecho do Admirável Brasil Novo um advérbio com essa terminação. Tragicamente. Mente, né? O prefixo aí, o sufixo mente. Tragicamente. C. De que adjetivo esse advérbio deriva? Deriva de trágico, tá? E a que termo ele se refere? Se refere ao verbo morrer. Ok, galerinha? Então, respondemos aí essas questões. E vamos para a última página, que é a página 22. Você vai assistir a minha palestra no CCBB. Nesse trecho de um diálogo do texto, o que é o CCBB mesmo, hein?
Centro Cultural do Banco do Brasil. E aí classifique sintaticamente os termos a minha palestras e no CCBB e justifique sua resposta. Então veja bem, a minha palestra é o objeto indireto, tá? Então vamos lá. Você vai assistir a quê? A minha palestra, objeto indireto. Pois complementa um verbo. Que verbo é esse? Transitivo indireto com o verbo assistir. Beleza? Questão 10. Em cada item a seguir, elabore uma frase utilizando a dupla de termos propostos em cada item. Então, eu tenho que ter um verbo conhecer mais um adjunto adverbial de tempo. Então, eu fiz o seguinte. Parece que nos conhecemos ontem. Então, eu tenho o verbo parecer mais um adjunto adverbial de tempo. Parece que hoje irá chover. B. Verbo viver mais um adjunto adverbial de modo. Então, viva intensamente cada dia. C. Verbo postar mais um adjunto adverbial de lugar. Ele diariamente posta fotos nas redes sociais. De novo, ele, vírgula, diariamente, vírgula, posta fotos nas redes sociais. Depois, na letra D, verbo morar mais um adjunto adverbial de lugar. Então, você gostaria de um dia morar em outra cidade, Carol? É um exemplo. E lá na última questão, releia este parágrafo e indique os segmentos que cumprem os papéis sintáticos apontados nos itens. Então, eu tenho aqui um pequeno fragmento e ele pergunta: os 20 primeiros minutos do almoço no terraço restaurante do 88º andar, né? Não, 80º andar, de um mega prédio da Avenida Rio Branco, transcorreram no mais absoluto silêncio entre os dois. Astrid Junqueira sempre requerira esse tempo mínimo de incomunicabilidade para se recuperar de qualquer contrariedade, demonstrando seu agastamento e pedira ela própria contrafeita o cardápio ao maître. Enquanto tamborilava na mesa com os dedos, e tudo isso sem querer olhar para Lázaro, sentado à sua frente. Vocábulo que funciona como adjunto adverbial de tempo, sempre. Locução que funciona como adjunto adverbial de modo, no mais alto absoluto silêncio. E locução que funciona como adjunto adverbial de companhia entre os dois. Bom, tudo corrigido, certo? Qualquer coisa, vocês solicitem para mim lá no WhatsApp, que aí eu mando para vocês também, tá bom? Então, olha, fiquem ligadinhos aí para vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Estou com saudade.